Bom, hoje nós vamos falar de dieselpunk, né? Se você gosta e quer escrever dieselpunk, nós vamos falar um pouco a respeito desse subgênero, né, da ficção científica ou do que chama de literatura punk, né, o gênero punk, que é cyberpunk, steampunk, dieselpunk e assim sucessivamente, transistor punk, atomic punk, né, todas elas foram criadas. Né. Do mesmo modo que o steampunk nasceu do cyberpunk, né, então o cyberpunk era um punk num futuro próximo, com a tecnologia cyber, né, aparecendo e o nível de vida descendo. O steampunk era a mesma coisa na era vitoriana, com a tecnologia a vapor. O dieselpunk surgiu, né, o termo surgiu por volta de 2001, mas de qualquer maneira o dieselpunk surge como gênero, né, do finalzinho do século XIX, apesar de ser mais comum depois de 1914, ali no começo da Primeira Guerra Mundial, até 1950, onde você vai ter o início da era atômica, ou da era do rádio, né, que na literatura seria o atomic punk ou o transistor punk. Né? Então, esses 50 anos, não, mais ou menos, depende, se você for considerar a efetiva invenção do motor, a combustão interna ou efetivamente a parte da Primeira Guerra Mundial, né, é o período normal do dieselpunk. Né. Como eu disse, a lógica é tecnologia, né? Então você vai ter a tecnologia retrofuturista do motor com combustível interno. Então você tem muitos aviões, né? Que foi quando surgiu, foi a época onde teve o grande boom da aviação, né? De 1901, 1902, estourando com as guerras em 1914. De 14 a 18, depois da Segunda Guerra Mundial, né, de 39 a 45, né, e aquela tecnologia mais retrofuturista, então andadores, né, aquela coisa bem Star Wars, né, andadores a diesel. E no nível de vida, a característica do dieselpunk, não só as características como da história, como do gênero, são que a época, por estar acontecendo com duas grandes guerras, ou entre duas grandes guerras, dependendo de quando você for considerar, você vai ter muito o militarismo, né? Você vai ter muito na arte o conceito do Art Deco, né? Então você vai ter, por exemplo, o nacionalismo exacerbado, aqueles desenhos animados da época, né? Pernalonga, Pica-Pau, alguns. Você vai ter todos esses como Join the Army, né? A tendência de você querer evitar que a guerra traga a pobreza para o seu país, né? E até conceitos políticos como aconteceu nos Estados Unidos, que era a política do Big Stick, né? Que mesmo para os aliados era fale manso, mas tem um porrete maior que do outro cara. E aquela coisa assim, se você não fizer o que eu quero, né, o bicho vai comer, né, a coisa pega. Né? E como estilo, nós vamos ter o conceito da Pulp Adventure, né? Então aquela aventura bem só para, né, divertir, sem muito bem sessão da tarde, né? Aquela coisa que você fala, não, a ideia não é, sabe, criar uma coisa que faça você pensar, não, é para você divertir. O conceito dos filmes noir, né? Então aquela coisa meio escura, aquele clima meio de suspense, né? Aquela trama meio detetivesca, e a Weird Terror, né? que é o clássico do Lovecraft e outras coisas que você pode, no caso, se você for colocar elementos sobrenaturais, né? Então, por exemplo, se você for analisar até num ponto de vista real, até o Saint-Exupéry,
ele que era um pacifista, ele terminou entrando no exército para evitar ou diminuir, né, o que estava acontecendo com a França, né, ali durante a Segunda Guerra Mundial. Então, é o tom, por exemplo, do mocinho, né, do protagonista do dieselpunk, né. Se for pensar em livro, por exemplo, apesar do autor, né, chamar a obra dele de steampunk, imagino que até para ter mais recepção, a trilogia Leviathan, do Scott Westerfeld, que conta o início da Primeira Guerra Mundial, uma versão alternativa, né, em que o príncipe da Áustria havia tido um filho, né, então você tinha uma versão mecanicista do mundo contra uma versão evolucionista. É bem interessante o conceito. Trabalhou o conceito de dieselpunk, né? Além disso, por exemplo, em joguinho nós temos o clássico Castle Wolfenstein, né? Nos quadrinhos você tem o Rocketeer, que também foi para o cinema, né? E no cinema você tem, por exemplo, o Metrópolis, o Captain Sky e o Mundo do Amanhã, e o próprio Sucker Punch, né? Que terminou não sendo tão um sucesso, mas tem um conceito bem de retrofuturismo, né, de dieselpunk nas histórias, então dá para pegar bem as ideias, né. E com isso, eu creio, né, você tendo esses exemplos, você tem esse conceito de andadores, aviões, robôs, né, a gente vê um pouco de robô em Capitão Sky, embora os robôs comecem a entrar dentro do transistor punk, né, você vai ter uma história com essa ideia do dieselpunk. Como sempre, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá uma curtida, né? Compartilha com algum amigo escritor que esteja curioso a respeito do gênero, que queira escrever mais, né? E siga a gente nas redes sociais. E é isso. Até a próxima.